Em alguns instantes, nós iremos começar o nosso culto, mas você ainda tem tempo de você pegar aquela xícara de café, talvez um copo d'água, se ajeitar no sofá, chame as pessoas que estão ao seu redor para juntos entrarem nesse momento no nosso culto. Esse é o momento onde você terá um encontro com Deus. Foque a sua mente e deixe que as distrações fiquem de lado. Concentre-se naquilo que Deus tem preparado para o seu coração, para a sua vida, e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão.
poço chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou o respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. O sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é. O sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia.
quero dar as boas-vindas a todos que nos acompanham nessa noite, a cada um. Seja você aqui pela primeira vez, seja aqui que nos acompanhe todo domingo, todos são bem-vindos. Sintam-se não apenas em casa, mas tenham a certeza de que aqui você terá um encontro direto com o Deus do Universo. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Esse trecho nos diz: tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Curva sua cabeça comigo em oração. Pai bendito, nessa noite, nós celebramos o fato de que a tua igreja, estabelecida sobre a rocha, jamais será vencida nem derrotada pelas portais do inferno, e sim prevalecerá, pois assim nos promete a tua palavra. E nós, como igreja, celebramos o fato de que tu és o nosso Deus. Venha se encontrar conosco nessa noite, falando aos nossos corações, comunicando a tua verdade e nos exortando e encorajando para essa nova semana. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E aí, gente boa, como estão vocês? Eu sou Ebenezer Bittencourt, diretor do Instituto Haggai, e eu estou aqui para lhe dizer muito obrigado, porque você tem nos ajudado financeiramente. Você sabe que na frente da minha casa existe um ipê roxo que floresce todos os anos. Olha que coisa maravilhosa. E me faz lembrar desse versículo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque renovaste o vosso cuidado a meu favor. O apóstolo Paulo está agradecendo a oferta que ele recebeu dos filipenses. E ele usa esse termo aí, renovaste. E é interessante, é uma palavra que aparece uma única vez no Novo Testamento, no original grego, que significa esse nascer da planta, essa renovação, esse renascimento, né? Então eu achei muito legal e gostaria de usar essa expressão para fazer uma comparação com o que você faz. Eu acho que o paralelismo é ótimo. Você, todos os meses, renova a sua contribuição, nasce a florzinha de novo e você ajuda o ministério do Instituto Haggai em todo o Brasil. Tudo que nós fazemos, queridos, tudo. Os vídeos, os cursos, a multiplicação do nosso ministério nas igrejas, tudo isso é possível por causa de você. E nós queremos agradecer de todo o coração. Eu sei que igrejas, organizações religiosas e indivíduos estão passando por muitas dificuldades. Assim, nossa oração é por você, pela sua família, pela sua saúde, pelos seus negócios, pelo seu emprego e também de que Deus o use de alguma forma para continuar sustentando o ministério que nós fazemos em todo o Brasil. Quero compartilhar com você uma notícia muito boa e fazer um pedido de oração. O Haggai Internacional nos autorizou a fazer o curso de liderança avançada de uma forma virtual. Teremos uma edição em agosto e outra em outubro. Você pode participar, você tem um desconto por ser parceiro do Haggai. Meu pedido de oração é que você ore pelos professores, pela parte técnica, por tudo que nós estamos preparando, porque queremos fazer um curso totalmente diferente, muito mais participativo, durante 2 finais de semana, com algumas aulas no meio, que a gente esteja assim, envolvido com você, que você faça o curso, converse com a gente, tenha ajuda para fazer o seu projeto de liderança e de evangelismo. Vai ser uma experiência fabulosa, nós queremos que ela seja. Precisamos das suas orações. Lembre-se que nós agradecemos a você todos os meses, colocando vídeos, palestras, séries exclusivas
lá no seu espaço do parceiro, no site do Instituto Haggai. Aproveite, vá lá, estude, aprenda mais. É uma maneira de nós dizermos muito obrigado. Quero terminar com esta foto maravilhosa e este versículo. Que Deus alegre sobremaneira o seu coração também. Que Ele supra as suas necessidades, para que você possa sustentar a sua família, ofertar para a sua igreja e também ajudar o Instituto Haggai. Muitíssimo obrigado. Deus o abençoe. Pastor Ebenezer, obrigado por as suas palavras e todo o trabalho realizado junto com o Instituto Haggai do Brasil. O Haggai é um dos nossos parceiros missionários. É uma instituição que visa a capacitação de líderes, de pastores, de até líderes leigos ao redor de todo o Brasil. Tem sido usado por Deus para preparar e melhorar a capacitação de todos que têm uma chamada específica de Deus para o trabalho ministerial. É uma alegria poder contribuir não apenas para este trabalho, mas toda a obra de Deus. E nesse momento de entrega de dízimos, nós queremos agradecer a todos que têm sido fiéis na devolução dos dízimos e das ofertas. Deus tem usado a sua generosidade para manter o trabalho do Haggai, o trabalho desta igreja e todo o nosso corpo missionário. E nós celebramos e agradecemos a sua vida e nós somos gratos ao Deus das provisões, que tem dado para nós não apenas o privilégio, mas tudo o que nós precisamos para poder ofertar com generosidade de volta ao seu reino. Nesse momento você tem novamente uma oportunidade de fazer justamente isso. Que Deus use a sua vida para abençoar o seu trabalho, o seu reino, a sua obra e a sua vida. Vamos agradecer ao Senhor. Como é bom, Senhor, podermos ofertar de volta ao Teu reino. Nós fazemos isso com alegria e sabemos, Pai, que todos esses recursos são usados para engrandecer o nome de Jesus Cristo. Continue, Senhor, a nos abençoar por esses dias, não apenas nesse momento de ofertas, mas em cada momento do nosso viver. Pai, nós somos gratos, Senhor, por todos aqueles que abrem os seus corações para que a Tua obra seja realizada através das suas ofertas, das suas expressões de amor e de generosidade. Nós somos gratos, Senhor, por cada um. Eu peço, Senhor, por todos aqueles que atuam no meio profissional na nossa igreja, aqueles que estão nos acompanhando nessa noite, que a Tua mão possa repousar sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada ambiente, Pai. Eu peço, Senhor, que esteja dando visão para cada profissional na sua área de atuação. Que, Pai, todos possam receber o direcionamento do Teu Espírito para saber como melhor desenvolver o seu trabalho secular, para honrar o Teu nome através disso e para ser uma bênção onde estar inserido dentro do mercado de trabalho, desde o empresário até o empregado, a cada um, Pai, dê a sua presença com sabedoria, com discernimento. Eu te agradeço, Senhor, por cada contribuinte. Aquele, Senhor, com muito ou com pouco, mas que abre os seus corações, entrega, Senhor, de volta ao Teu reino. Certamente, Pai, estes são abençoados por Ti. Nós pedimos, Senhor, que continue a abençoar
todos que estão ainda procurando meios de sustento dentro do nosso contexto de igreja, no nosso contexto familiar, talvez até alguns que nos assistam nessa noite. Abre, Senhor, as portas de um trabalho para que possam, de uma maneira digna, suprir para suas necessidades e as necessidades de suas famílias. Colocamos, Senhor, tudo isso de volta nas tuas mãos, gratos e ainda esperançosos em ver o que a tua mão reserva para cada um no decorrer dessa semana. E por isso, Pai, entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã.
o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És a vida, és a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre amor da salvação. Jesus amor.
nosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Como eu falei de manhã, hoje à noite eu estou compartilhando um dos sermões da série Renove Sua Esperança, baseado em 1 Pedro. Essa série que eu tenho compartilhado com a igreja todos os domingos de manhã. E hoje, como de manhã celebramos o Dia dos Pais, eu estou pregando o sermão sobre 1 Pedro, Renove Sua Esperança, hoje à noite. Para você que não nos acompanha de manhã, deixa eu dar aqui algumas informações importantes. A primeira carta de Pedro foi escrita por volta do ano 63 depois de Cristo, por Pedro, o apóstolo, um dos discípulos de Jesus. O texto do capítulo 1 fala que ele escreveu para um grupo chamado Peregrinos da Dispersão. Um grupo de cristãos que viviam dispersos em várias partes do Império Romano. Ele diz aqui Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, antiga Ásia Menor, atual Turquia, e esses cristãos estavam dispersos. Os cristãos que eram majoritariamente não judeus, eram gentios. Outra realidade a respeito deles, que é que eles sofriam muitas perseguições. Só para ter uma ideia, era uma vida sob o domínio do Império Romano e Nero era o imperador naquela época. Pedro escreve essa carta para encorajar, para ensinar os cristãos a suportarem tempos de grandes provações. A palavra-chave, o termo-chave nessa carta é esperança. Mais especificamente, viva a esperança. É o que ele diz no verso 3, que Deus nos regenerou, nos deu uma nova vida para uma viva esperança. E ele vai nos mostrando como essa viva esperança é a base da nossa fé. Já vimos, por exemplo, que essa viva esperança é o incentivo à nossa vida de santificação. Capítulo 1 fala sobre isso, a partir do verso 12. Vimos também, queridos, que essa viva esperança é a nossa motivação para o amor fraternal e amor para com as pessoas de fora da igreja. E na semana passada, nós vimos que essa viva esperança produz em nós um desejo por crescimento espiritual. Vimos sobre o puro leite espiritual, versos 1 a 3 do capítulo 2, que devemos desejar, que a vida daquele que tem uma viva esperança é marcada por um desejo por crescimento. O texto de hoje é na sequência, 1 Pedro 2, 4 a 10, que eu leio agora. O apóstolo Pedro, após o verso 3, que ele diz, olha, se é que já provastes que o Senhor é bom, verso 4 ele diz, chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, a Escritura diz, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado. Assim para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal pedra, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus, não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia.
O apóstolo Pedro sai da metáfora da alimentação para a metáfora da construção. Ele falava de leite espiritual que proporciona o crescimento, agora ele fala de pedra, e usa a expressão pedra viva e pedras vivas, uma referência a Jesus Cristo e uma referência aos cristãos. Ele fala no texto que Jesus é a pedra angular. É uma referência à construção na antiguidade, às construções que não tinham argamassa como nós temos hoje. Uma primeira pedra assentada, que formava ali o ângulo reto entre duas paredes, era a pedra chamada pedra angular. A pedra angular era colocada e as outras eram alinhadas a esta pedra para a construção. E ela é também chamada de pedra fundamental, ou seja, é a pedra que define todo este edifício, é a pedra que determina como as outras serão também encaixadas. Jesus, no texto que lemos aqui, vários versículos, Jesus é apresentado como sendo esta pedra angular. Aliás, o texto aqui fala de Jesus como sendo a pedra viva, usa a expressão viva para dizer que não é pedra simplesmente de construção, é uma metáfora. Jesus é a pedra viva e nós somos pedras vivas sendo cristãos. O texto diz, no verso 4, que esta pedra foi rejeitada pelos homens, uma referência ao povo de Israel, mas para nós que cremos, para aqueles cristãos dispersos, era a pedra eleita e preciosa, a pedra que foi aceita. Versículos 7 e 8 diz que ela era a pedra que foi rejeitada. Mas para nós que somos crentes, esta pedra, ela é uma pedra que realmente preciosa. Para aqueles que rejeitaram, ela se tornou uma pedra de tropeço, porque eles tropeçaram na palavra. Então, o texto está fazendo aqui, queridos, é uma série de referências ao Antigo Testamento que já apresentava o Messias, apresentava Jesus como sendo essa pedra fundamental. O versículo 6, quando o apóstolo Pedro diz aqui que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado, é uma referência a uma citação de Isaías 28:16. Versículo 7, quando diz que ela é preciosa, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como principal, a pedra angular, uma referência ao Salmo 118, verso 22. O versículo 8 volta a falar de pedra de tropeço, rocha que causa a queda, uma referência a Isaías 8, 14 e 15. E o versículo 9, que quando ele fala também da nossa vida como sendo uma geração eleita, o povo de Deus, uma referência a Êxodo 19, 5 e 6. Então, inúmeras referências ao Antigo Testamento, mas aqui, tendo em mente Jesus como sendo a pedra principal, sendo a pedra na qual a igreja é construída, a pedra que é referência para essa construção chamada igreja e na qual nós somos pedras vivas. Cristo, a pedra principal, a pedra angular, a pedra de referência, a pedra também fundamental, e nós como pedras vivas sendo construídos ali como igreja do Senhor Jesus. Eu fico imaginando o apóstolo Pedro usando essa figura da pedra e das pedras. Vejam só, o nome original de Pedro é Simão Pedro, conhecido também como Cefas, Simão Pedro. Foi Jesus que deu a ele o nome de Pedro. Ele era Simão apenas. Passou a ser chamado Petros, ou Pedro, por ser essa pedra. Eu posso me lembrar e posso imaginar quando Pedro escreve nesse texto sobre pedra e pedras vivas, ele se lembrando daquele histórico encontro com Jesus. Aquele encontro em que Jesus faz uma enquete com os discípulos. Quem dizem os homens que eu sou? Isso é, o que andam dizendo a respeito de mim? E aí as respostas vieram. Eles responderam, olha, uns dizem
que tu és Jeremias, outros Elias, João Batista, um dos profetas. Mas Jesus então perguntou: e vós, quem dizem que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro faz essa declaração. E Jesus, como resposta à palavra de Pedro, diz: olha, quem te revelou não foi a carne, não foi o sangue, não é uma ideia da sua cabeça. Você foi agora, de fato, inspirado por Deus para fazer essa declaração, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele, Jesus, acrescenta: e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Petros, e sobre essa pedra vou edificar a minha igreja. Então, quando Pedro está escrevendo e falando de pedra e pedras, provavelmente ele tem essas lembranças na sua mente. O seu nome não permitia, não o deixava esquecer dessa verdade, que Cristo é a pedra fundamental, é a pedra na qual a nossa fé e a igreja está edificada. E ele, Pedro, é uma pedra nesse edifício, uma pedra viva como os outros cristãos. Queridos, e aqui então temos algumas verdades que eu quero compartilhar. O texto fala da nossa nova identidade em Cristo. E aí, a nosso respeito, nós temos o versículo 5, 9 e 10, que falam da nossa nova identidade. Os outros falam de Jesus como a pedra viva. Vejam só o versículo 5, o que nós lemos a respeito da nossa nova identidade. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Verso 9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Queridos, essa é a nossa nova identidade. Quem nós somos? Somos casa espiritual, somos sacerdócio santo, somos geração eleita, somos nação santa, somos povo de Deus, ou povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é um texto que fala da essência da igreja. Tempos como esse que estamos vivendo são tempos apropriados para nós pensarmos nas coisas essenciais, para voltarmos àquilo que é essencial. E o que é essencial é nós sermos uma igreja segundo a concepção do Novo Testamento. Portanto, hoje eu quero falar sobre a essência da igreja. Pense nisso como esse ensino nos dizendo o que deve ser o nosso normal como igreja. Se fala muito em novo normal. Eu espero quando voltarmos aí, ou entrarmos no novo normal, essas verdades possam estar muito claras e solidificadas na nossa mente do que é ser igreja de Jesus no século 21. Qual é a essência da igreja? A primeira verdade é: nós somos casa espiritual. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Queridos, isso é, igreja não é templo, igreja são pessoas. Embora nós usemos a expressão, e não está errado, dizer assim, olha, eu vou à igreja, ou eu fui à igreja, nós temos que ter em mente que quando falamos isso, estamos falando de templo físico. Nós fomos ao prédio da igreja, nós fomos ao templo, mas esse texto nos mostra de uma realidade espiritual. O texto está falando de realidades espirituais. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Igreja não é templo, igreja são as pessoas. Como nós corremos o risco de confundirmos forma e essência? Um dos erros históricos, um dos erros ainda muito presente na vida da igreja evangélica é sacralizar o prédio, sacralizar o templo físico.
Nós temos que romper com isso, porque essa é uma ideia do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, o templo físico, era uma referência para a presença de Deus. Era um local, não que Deus habitava, mas a sua glória se manifestava. Mas com o Novo Testamento, com a vinda de Jesus, as coisas mudaram. O apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O apóstolo Pedro diz aqui que nós somos casa espiritual. O primeiro vídeo que gravei, tão logo iniciamos essa fase de cultos não presenciais, a impossibilidade de reunião, no dia 21 de março, eu gravei um vídeo e o título era "A Igreja Não Está Fechada". E naquele momento, eu falei com muita clareza, você se lembra, o vídeo está aí no YouTube, no nosso canal, diz o seguinte, que o nosso templo físico está fechado, mas a igreja continua atuante. O fato é, queridos, que a igreja não encolheu nesse tempo de isolamento social, porque nós somos igreja fora do templo. Eu creio que nós estamos redescobrindo a beleza de ser igreja sem depender demasiadamente de local físico. A igreja, de fato, se expandiu. Nós fomos lembrados, temos sido lembrados dessa verdade, que cada cristão é um templo do Espírito Santo, cada lar, cada casa é uma igreja. Temos sido lembrados que culto não acontece só no domingo, que adoração não depende de lugar. Como Jesus disse para a mulher samaritana, você se lembra aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana? Ela começou a perguntar para Jesus, dizendo, olha Jesus, onde é que eu devo adorar? Nesse monte ou em Jerusalém? E Jesus anunciou a nova dispensação, o novo tempo. Nem em Jerusalém, nem nesse monte, porque a hora está chegando e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Primeira verdade da essência da igreja, nós somos casa espiritual, nós não só o templo não é um local sagrado, nós somos a igreja, não é o prédio que é a igreja, nós somos a igreja. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Cada pessoa que se converte, o texto nos mostra, se torna uma pedra viva nesse edifício espiritual chamado a igreja. Igreja não é prédio, igreja são pessoas. Primeira verdade, somos casa espiritual. Há uma segunda verdade, é que nós somos um reino de sacerdotes. Isso significa, nem todos são pastores, mas todos nós somos sacerdotes ou ministros. No Antigo Testamento, nós tínhamos os sacerdotes. Só eles podiam oferecer sacrifício em favor dos pecados do povo. Eles compareciam perante Deus em favor do povo. E somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício de um cordeiro. Essa era a realidade do tabernáculo, que havia ali o Santo dos Santos, e era o lugar onde estava a Arca da Aliança com os mandamentos. Ali o sumo sacerdote podia entrar para apresentar um sacrifício, um cordeiro de expiação, de perdão de pecados dos povos. E ali também no templo, em outras partes do templo, no tabernáculo, os sacerdotes ofereciam os sacrifícios em favor do povo. Essa era a dinâmica, uma dinâmica em que havia um grupo escolhido para comparecer diante de Deus e para interceder em favor do povo. Hebreus, que explica muito bem essa realidade, diz que os sacerdotes, capítulo 5 diz, verso 1, entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. E diz ainda que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano. Queridos, mas as coisas mudaram, porque Jesus se apresentou como sumo sacerdote, e ao morrer, ele se ofereceu, ele foi a oferta, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quando ele morreu, ele encerrou o ciclo de sacrifício de sangue, sacrifícios de animais, e agora uma nova era foi inaugurada, uma nova era em que todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos comparecer perante Deus. Todos nós podemos oferecer sacrifícios a Deus. Todos nós podemos conduzir pessoas a Deus. A Reforma Protestante,
trouxe à tona, além das chamadas 5 solas, uma outra verdade, que é a doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Eu diria que é uma das doutrinas centrais da reforma. É também um princípio batista do sacerdócio do crente, que diz, queridos, que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus, e que depois de você se tornar crente, você tem acesso diretamente a Deus, e que Deus lhe dá agora o privilégio de servir à humanidade em nome de Cristo. Cada cristão, além de ter acesso, agora ele tem o privilégio, olha só, de servir de sacerdote de Jesus Cristo em benefício de outras pessoas. Querido, ele está dizendo que todos nós comparecemos diante de Deus, todos nós somos sacerdotes e ministros. Vamos entender isso aqui. Ele está nos dizendo que todos nós temos algo a oferecer. E ele fala aqui de um outro tipo de sacrifício, sacrifícios aceitáveis, espirituais aceitáveis a Deus. Cada cristão tem um ministério a realizar. A obra do Senhor não é realizada por uma elite, seja no Antigo Testamento de sacerdotes, seja no Novo Testamento de pastores, mestres e líderes. Não, o ministério é de todo o povo. Não há na nova dispensação, naquela era inaugurada por Jesus, uma separação entre igreja de clérigos e de laicato, ou de leigos e clérigos. Não, é uma igreja formada por ministros, por sacerdotes. Logicamente, pastores, mestres e líderes têm a sua função, muito bem clara pela Bíblia. O apóstolo Paulo fala que Deus deu pastores, mestres e evangelistas para a igreja, lá em Efésios 4. Para quê? Para preparar o povo de Deus para a obra do ministério. Queridos, na essência da igreja, nós aprendemos que todos nós somos sacerdotes, todos nós somos ministros, todos nós estamos trabalhando para o Senhor. Algo maravilhoso que temos vivido nesse tempo de isolamento social ou de distanciamento social é que a igreja continua funcionando. Sabe por quê? Porque cada irmão tem assumido o seu papel como ministro. Cada um tem algo a realizar, algo a oferecer. Estamos realizando o ministério como igreja, porque todos nós somos sacerdotes e somos ministros. E ele diz, oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, queridos. Nós estamos aqui para oferecer o sacrifício ao Senhor. Ele nos diz isso no capítulo 2, que somos um sacerdócio agora, e desse sacerdócio espera-se sacrifícios espirituais aceitáveis por meio de Jesus Cristo. Quais são os sacrifícios que podemos oferecer se não são os sacrifícios do Antigo Testamento? Esse tema, sacrifícios espirituais aceitáveis, é um tema fantástico no Novo Testamento. Olha só o que a Bíblia nos diz. Em primeiro lugar, o primeiro sacrifício que Deus espera que nós ofereçamos como sacerdotes e ministros é o nosso corpo. Romanos 12:1. Eu rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, ou pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeiro sacrifício que eu e você oferecemos a Deus é o nosso corpo, a nossa vida inteira para Deus. Inteira para Deus, como sacerdote. Mas mais ainda, a Bíblia fala que eu ofereço a Deus, Hebreus 13:15, sacrifício de louvor. E o autor diz que é o fruto do lábio que declara publicamente o nome de Deus, o nome de Jesus. Nós podemos oferecer o sacrifício de louvor, isso é, sacrifício no sentido de oferta. A oferta é o meu louvor a Deus. Fazer o bem e repartir, diz a Bíblia, Hebreus 3,16, que é um sacrifício dos quais Deus se agrada. Deus se agrada de tais sacrifícios, diz o texto. Fazer o bem e repartir. Quanto cristão tem descoberto o prazer de repartir, de fazer o bem como um sacrifício ao Senhor. A oferta para a obra missionária, diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4,18, é um outro sacrifício que eu ofereço a Deus como aroma suave, diz o apóstolo Paulo. E mais ainda, Romanos 15,16, pessoas que conduzimos a Cristo. Paulo diz que ele estava servindo a Deus como sacerdote,
como uma ponte para que os gentios sejam aceitáveis a Deus como oferta santificada pelo Espírito Santo. Segunda verdade, meus irmãos, todos nós somos sacerdotes, nem todos são pastores, nem todos são ministros, no sentido ministro de clérigo, mas todos nós somos sacerdotes e ministros que servimos ao Senhor com o nosso corpo, com sacrifício de louvor, fazendo bem e repartindo, oferta para a obra missionária, pessoas conduzindo a Cristo. Deus quer que nós sejamos, Ele nos escolheu para sermos um reino de sacerdote. Eu espero que esse tempo que estamos vivendo, de uma vez por todas, coloque em nosso coração essa verdade. Todos nós temos algo a oferecer. O trabalho da igreja não é feito por uma elite, por uma meia dúzia. É trabalho de toda a igreja, de todos os membros, de todos os crentes, porque a igreja não faz só nesse lugar, mas em todos os lugares. Em último lugar, o texto nos mostra que nós somos povo missionário. O versículo diz que nós não éramos povo, verso 9, mas agora somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Versículo 10 também diz isso, agora somos povo de Deus, mas ele fala, versículo 9, somos povo de Deus, ou povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A terceira verdade é a seguinte, somos povo missionário. Nem todos são missionários de carreira, mas todos estamos em missão. Essa é a terceira verdade. Somos povo de Deus em missão. Deus tinha esse plano para Israel. Lá em Isaías 43, 21, diz que Deus formou um povo para ele, para que proclamasse o seu louvor. Deus queria um povo que revelasse a sua glória. Israel rejeitou, Israel falhou. Hoje a igreja cumpre essa tarefa. Qual é o propósito de Deus nos escolher como seu povo? Para que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar significa proclamar e promover. Grandezas são as grandes obras do Senhor, registradas na Bíblia. As obras, as grandezas de Deus, suas obras feitas para com o seu povo, ou na história, registradas na Bíblia. Mas não apenas isso, os grandes feitos do Senhor que estão sendo feitos na sua vida hoje, na vida das igrejas do Senhor Jesus. Fomos chamados como povo, somos povo missionário, para falar do que Deus já fez e do que Deus está fazendo na nossa vida, na vida da igreja evangélica, queridos, no seu povo. Nós, falando, por exemplo, da misericórdia que nos alcançou. E como que nós anunciamos as grandezas? Com palavras, com orações, com ações e com vida. É com palavras, sim, mas é também com ações e é com vida. Nós cristãos somos a maior propaganda do cristianismo e temos que tomar cuidado para não ser uma antipropaganda. Nós somos salvos por uma missão urgente, uma missão intransferível, ser a igreja de Deus para além das quatro paredes. O texto nos fala da essência da igreja. Qual é a essência? Nós somos povo missionário. Igreja para além das quatro paredes. É um olhar para fora. Somos todos missionários, pregando uma mensagem urgente e relevante. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há nada no mundo que o mundo precise mais do que o Evangelho do Senhor Jesus. Esta é a essência da igreja. Tempos de crise são tempos excepcionais para redefinir o que é essencial. O que é essencial para a vida da igreja? Qual é a essência da igreja? Que nós somos casa espiritual. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Nós somos um reino de sacerdotes. Isto é, nem todos são pastores, mas todos são ministros. Nós somos povo missionário. Nem todos são missionários de carreira, mas todos estamos em missão. Somos casa espiritual, portanto somos igreja. Somos um reino de sacerdotes. Então nós é que realizamos o serviço
na obra do Senhor. Nós somos povo missionário, nós estamos em missão no mundo. O que Pedro nos fala é da essência da igreja, da nossa identidade em Cristo e do nosso foco na missão. Que nós possamos viver o Evangelho e cumprir a missão. Eu espero que as lições que estamos relembrando ou aprendendo nesse tempo excepcional sejam lições que nunca mais sejam esquecidas quando nós voltarmos ao novo normal, que nós somos igreja, somos pedras vivas. Igreja não é um prédio, igreja não é um local, igreja somos nós. Nós estamos sendo edificados, firmados na pedra fundamental que é Jesus. Somos templo de Deus, templo do Espírito Santo, nós somos pedras vivas, nós somos a igreja. Nós também, queridos, somos os sacerdotes para realizar a obra do Senhor, somos chamados para realizar a obra do Senhor com os nossos dons e talentos, que nós tenhamos mais e mais pessoas, dezenas e centenas, envolvidas na obra do ministério, e que nós somos povo missionário, nós estamos em missão, que a missão da igreja é para fora do templo, é no mundo, e nós somos usados por Ele. Que nós sejamos, portanto, meus irmãos, à luz dessa nova identidade em Cristo, um povo que vive o Evangelho e que cumpre a missão. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver essas verdades com muita alegria, porque o Senhor nos salvou para assim vivermos e para vivermos para a glória dEle. Amém. Pastor Elias, novamente obrigado por essas palavras que nos lembram que nós somos povo escolhido de Deus, nós somos os seus sacerdotes. Como igreja, nós somos reunidos para poder usar daquilo que Ele tem nos dado para abençoar o seu nome. Igreja não é o lugar onde nós estamos, e sim todos nós juntos, no mesmo Espírito, debaixo do mesmo Senhor. Nós queremos lembrar você que você poderá voltar aqui nesse mesmo canal, às quintas-feiras, a partir das 19h30, para o nosso culto de oração. Venha estar conosco nessa quinta-feira, onde o pastor Manuel seguirá no segundo estudo da sua série As Bem-aventuranças. Você é o nosso convidado. Convide também parentes, familiares, amigos para estar junto conosco. Envia para eles o link do nosso site aqui no nosso canal do YouTube, e que isso seja bênção na sua vida e na vida de todos que você convidar. Vamos terminar esse culto cantando um último louvor. Amor.